César, quantas pessoas você já viu ficarem ricas com stock option? Ah, bastante, viu, cara? É? Bastante. Já vi bastante gente que entrou no começo de empresas, assim, até empresas tanto do Brasil, mas principalmente empresas de fora, né? Que entraram ainda em um formato bem começando e as empresas arrebentaram. Então, conheço gente de Salesforce, por exemplo, de Google, nessas Uhum. empresas de fora, né? Que, cara, entraram logo no começo da empresa e, putz, a rentabilidade é enorme, né? Alguns tiveram mais paciência de reter as suas ações, né, quando elas se transformaram, né, o seu stock option virou em estoque mesmo, e aí eles retiveram, e aí com o crescimento da empresa, cara, virou muito dinheiro, né. Uhum. Aqui no Brasil também conheço, eu não vou citar os nomes, mas conheço também alguns empreendedores que seguraram, né, e aí e se você for ver, até empresas que não estão abertas, né, dar um exemplo, o próprio iFood, né, ou seja, muitos funcionários recebem, né, Uhum. ações, e eles têm uma política lá de distribuição, né. Uma outra que é pública, né, a XP, por exemplo, né, Uhum. pessoas que entraram, né, muita gente que entrou lá no começo com stock option, né, depois que a empresa fez o IPO e aí continuou crescendo, né, eles têm uma política bem clara, né, de stock option. A XP, se eu não estou enganado, eles são referência no modelo de partnership, que até é um tema que a gente vai paralelizar aqui, porque o pessoal confunde bastante uma coisa com a outra, né? Também, também. Lá Uhum. lá o modelo deles é um modelo, né, que você faz é um modelo de remuneração variável, né, Uhum. que está ali, mas se transforma em ações, né, e hoje como eles são uma empresa pública, então você tem as ações preferenciais, ordinárias, você tem toda essa capacidade de liquidez no mercado, né, no mercado público, então é bem mais fácil, Aham. né. E talvez aí seja um pouco da dificuldade, né, para as startups que estão começando, ainda é muito intangível, né, Verdade. você falar em liquidez, né. Sim. E aí começa a ter a troca, muitas vezes, que a gente tem, é a diferença entre a posse de uma ação, Aham. muitas vezes a gente luta para ter posse de ação, né, e não sabe quais são os bônus e os ônus em cima disso, né, Uhum. ou ter uma remuneração variável vinculada no crescimento da empresa, e quais são os ônus e os bônus que você tem nisso, né. Então acho Sim. que é isso que a gente vai tentar discutir hoje um pouco. Fiz uma pergunta um pouco provocativa, né? Se você já viu alguém ficando rico, que a gente sabe que tem cases, principalmente quando a gente extrapola isso para fora do Brasil, as big techs, empresas de capital aberto, a gente sabe que realmente, imagina aquele colaborador que, sei lá, era um desenvolvedor crítico no começo da Apple, pô, esse cara, com certeza ele estourou de ganhar dinheiro se ele conseguiu reter as ações dele até a abertura de capital, né? Mas a gente vê menos isso acontecer aqui no Brasil, justamente por existir menos liquidez. A bolsa daqui não tem o volume de empresas que a bolsa de lá. E a gente começa a ver uma corrente. Eu, como tô muito atuante no LinkedIn, eu vejo vários ângulos, vamos dizer assim, né? E eu vejo uma galera questionando um pouco do modelo de stock option, assim como estão questionando o modelo de startups e de venture capital de uma forma geral. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim: pô, se você recebeu stock option na sua empresa, você foi enganado, porque você trocou, às vezes, um bom salário por uma promessa de ação de uma empresa que agora está correndo o risco de virar pó, né? Então eu Sim. trouxe essa provocação. É, mas aí é um pouco, a gente vai discutir disso também, qual é a expectativa que é gerada e a consciência de quem está recebendo stock option do risco. Sim, Você está sim. tomando o risco da evolução da própria empresa. A Aham, empresa pode ter evoluído, mas ela pode não ter liquidez. perfeito. E aí você é dono de alguma coisa, você é rico em alguma coisa que não tem Que menor não tem liquidez, valor de mercado ainda, né? né. Uhum. Então esse é o problema, Sim, né, esse é o problema que acontece muitas vezes, e aí gera uma pancada de frustrações em cima disso, né. sim. Então faz parte da dinâmica do mercado, então se você não quer isso, você tem que ter bônus. Então Aham. não é stock option, é uma Sim, outra forma de remuneração sim. variável. Agora se você quer tomar o risco do negócio e virar sócio ou ter um stock option mesmo, um direito à opção de ações, né, você está tomando um risco do negócio dar muito certo ou, de repente, ele encruar, não, você não vender para ninguém e você ficar ali parado, né. Total. E aí gera frustração, aí começa a ter problema societário, porque daí, um quer: "Poxa, eu tenho um negócio que não vale nada, a empresa me paga qualquer coisa e sai, mas você vai tirar dinheiro da empresa para pagar um cara",
não era aquilo acordado, e aí começa uma série de conflitos, né? Sim. Então, ela é uma ferramenta que, se mal comunicada, ela vai te trazer mais dor de cabeça do que benefício. Perfeito. E acho que a gente já tocou no que é o cerne do episódio, né? A gente quer explicar um pouco tecnicamente para quem é mais leigo no assunto, mas até para quem conhece tecnicamente, a gente traz esse lado mais educacional também, porque acho que tem muitas formas de fazer errado mesmo executando tecnicamente conforme manda a cartilha, mas comunicar errado. E aí tem erros tanto do lado de quem distribui, do lado do empreendedor, mas também do lado de quem recebe e não está alinhados na expectativa. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre stock option, diferença entre stock option e partnership. Vamos falar também, tentar debugar um pouco dos termos técnicos envolvidos aqui, vesting, cliff e por aí vai. Mas antes, fazendo a chamada aqui do nosso programa, nós somos do Startups and Downs, o podcast que tem a ambição de ser o programa de cabeceira de quem empreende. A gente escolhe abordar temas que são temas menos cobertos pela mídia tradicional, estão menos presentes nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras, que são os desafios superados, né? Os downs, os aprendizados. Então a gente fala muito sobre assuntos como stock option, formação de liderança, como lidar com um sócio que não está alinhado ao negócio e eventualmente precisa sair, quais os mecanismos que um fundador que quer, por exemplo, fazer M&A pode lançar mão e por aí vai. E o objetivo nosso é desobstruir aí o caminho para esses empreendedores conseguirem atingir a sua jornada de sucesso. Então, se você se identifica aí com a pegada do programa, já curte o episódio, tenho certeza que se você está buscando mais sobre o assunto Stock Option, esse episódio vai te ajudar muito. Manda no grupo de empreendedores que você faz parte, porque eu faço parte de alguns grupos de empreendedores e posso dizer toda semana tem discussão sobre Stock Option nesses grupos, então já manda o episódio lá e garante que você está seguindo o episódio tanto no YouTube quanto no Spotify. Dá 5 estrelinhas para o nosso programa lá no Spotify, que são formas de você ajudar a gente a continuar gravando aqui. E aí, trazendo tanto uma introdução ao tema, né? Eu falei um pouco, já adiantei sobre o que a gente quer falar hoje, mas queria falar um pouco da dinâmica, porque para quem é bom ouvinte do Startups and Downs, vai perceber que a gente tem testado alguns formatos, dentre eles a gente começou a trazer convidados recentemente, e eu sugeri aqui para o César para a gente fazer um formato um pouco mais de bate-bola, porque esse é um assunto amplo e ele é um assunto que ele tem várias perguntas embarcadas, né? Sim. Então, eu sugeri a gente fazer nesse formato mais de perguntas e respostas. Ping-pong, para a gente tentar cobrir. Fiz um condensado assim de perguntas, tanto que a gente recebe de forma direta por conta da exposição do programa, mas peguei muita coisa que eu vejo nos grupos de founders que eu faço parte, que são dúvidas gerais. Eu organizei aqui, vou mandando as perguntas para o César, que é o nosso sensei aí, e vou contribuindo naqueles pontos que eu entender que eu consigo ser fator de soma. E eu acho que, primeiro de tudo, é a gente entender melhor, ou na nossa definição aqui, o que é o Stock Option e quando que ele é um instrumento a ser utilizado por uma empresa. Sim. Vamos lá, o Stock Option é uma forma da empresa premiar, né, uma forma variável, né, premiar as pessoas, né, mas uma forma de premiação pela importância delas, né, e fazer com que elas, de alguma forma, ganhem pelo sucesso da empresa. Né? Isso está vinculado geralmente ao sucesso da empresa, porque o bem que está ali sendo trabalhado é um valor das cotas, um valor das ações da empresa, do estoque, né? Das ações da empresa. Né? Então, o que você está dando a opção para um funcionário, né, fazer a aquisição de ações da empresa com a expectativa de que essas ações, ao se valorizarem, ele embolse a diferença entre o que ele vai pagar pela ação versus o que ele vai vender pela ação. Então, é isso que está por detrás do Stock Option. Agora, tem empresas que vão dar o valor 0 para a ação no início, o valor R$1, sim, ou pode dar o valor do último valuation que a empresa teve. Então, tudo que crescer a partir desse valor base, a pessoa teria direito a receber aquele valor.
né? Uhum. Então é para isso que existe aí o stock option, né? Tá. E aí, se a gente for pensar em alinhar o interesse dos stakeholders envolvidos, trazendo para o cenário de uma startup, o termo ele popularizou quase que junto com a indústria de venture capital, né? Talvez já era mais comum em empresas maiores, como você citou aqui na abertura, XP, etc. Mas é um assunto presente na realidade de empresas muito menores. Posso dizer, a Hamper lá em 2018, quando era nada ainda, a gente já falava no assunto stock option. A gente pode entender que o que alinha os interesses dos fundadores, que vão, ao longo do tempo, poder trazer pessoas que estão alinhadas ao propósito do negócio, ou eventualmente até complementar o quadro societário. Vamos dizer assim, pô, ainda falta uma pessoa com uma skill técnica aqui de uma área, a gente vai deixar uma reserva de ações para atrair uma pessoa. Alinha com o interesse da pessoa, porque como a startup é uma empresa projetada para o futuro, ela tem menos valor presente, você alinha ali o interesse com o colaborador de ele não capturar todo o valor que ele tem no momento presente, mas ele também entrar no risco junto com os empreendedores. E tem também a figura, muitas vezes, do investidor, eu acho importante mencionar, porque normalmente o momento de criação de um pool não é uma obrigação, mas normalmente para startups o que triga a criação de um stock option plan é a entrada de um investidor. Alinha também o interesse dele porque ele dilui um pouco do risco que estaria só de ter os fundadores ali, de ele ter outras pessoas que estão committed com a perenidade do negócio ali, Sim, né? sim. A gente, assim, eu falo com bastante empreendedor, então essa é uma dúvida super recorrente, né? Existe muito, assim, na cabeça de todo empreendedor, ele olha sempre assim, qual é o percentual que eu tenho da empresa? Sim. E aí você fala, vai ficar com 1%. Cara, 1% é bastante, é muito. E aí ele fala, mas 1% não é nada. O que Não me motiva. representa 1%? Não me motiva Uhum. 1%, né? Mas você tem que pensar, assim, a dinâmica tem que ser menos da posse, ou seja, do quanto eu sou o dono do percentual da empresa, pelo quanto Vale, né? vale Uhum. esse negócio. Uhum. Então, vamos pensar assim, vamos pensar que o valor de uma empresa está vinculado à receita dela, tá? Para ficar fácil aqui a conta, né? Então, eu tenho uma empresa que fatura 1, tá? Ou fatura 100, vamos lá, fatura 100, né? E aí eu dei um stock option para uma pessoa falando o seguinte, olha, você tem direito a comprar um desses 100, tá? O quanto vale a empresa. Você tem direito a comprar um desses 100, tá? Depois de 3 anos, vamos supor que a empresa ela não está mais faturando 100, ela está faturando 1.000, Uhum. tá? Então o que esse cara ganhou? Esse cara Valorizou ganhou 10 vezes, 10, Uhum. então ele vende por 10, paga 1, fica com Sim. 9. Uhum. Tudo bem, o 1 pode ter uma atualização monetária, alguma inflação, alguma Sim. coisa assim. Mas vamos pensar o seguinte, outra pessoa que entre no ano 2. Então, no primeiro ano, essa empresa foi de 1 para 3, né? De Uhum. 100 para 300, de 300 para 600, de 600 para 1.000. Os 3 anos, a jornada Uhum. dos 3 anos. Uma pessoa que entrar depois de 1 ano, né? Quanto que é 1? 1 é 3. Uhum. Então, Ela já vai aquele capturar cara que 3 entrou. vezes menos Então, mas do que... aquele cara que entrou lá no começo, que ganhou 1%, vai? Da Uhum. empresa. O cara que entrar agora, depois de 1 ano, vai ganhar 1% também? Vai ganhar o que Aí ele ele ganha... já vai ganhar o que o outro ganhou por ter trabalhado 1 ano. Então, Sim, não é um sim. percentual que vale. Perfeito. O que vale é, eu vou pagar 100 para ele. E o 100 para ele, né, o 1, né? Vou dar 1 para ele. E o 1 de 300 é 0,33. Sim, Não é mais 1%. perfeito. Por quê? Aí ele vai ter a jornada do ano 2, do ano 3, de ajudar a empresa a ir do 3 ao 100. Uhum. Ele vai embolsar 7, pagou 1, fica com 6. Uhum. Né? É diferente daquele cara que entrou antes. Sim. Né? Então, ou seja, não é o percentual que vale. Uhum. Né? A conta que tem que ser feita é qual é o potencial que a empresa tem de valorizar isso e quanto que isso pode representar no seu bolso. Uhum. Né? O grave disso é que muitas empresas não têm como dar essa liquidez. Como é que você dá essa liquidez depois de 3, 4 anos para alguém botar esse dinheiro no bolso? Sim. Se a empresa, que nem a gente passou em um período de vacas magras, não tem rodada, não tem nada, não tem... Quanto tempo a gente já não ouve falar de IPO, Uhum. né? Como que você vai dar liquidez? Você vai tirar a caixa da empresa para dar liquidez para as pessoas? Tem empresas que até criam mecanismos disso, Sim. né? Mas pode ter uma frustração no modelo de stock option.
né? Ou o cara vai falar, eu não vou botar dinheiro do meu bolso para comprar a ação. A empresa tinha que ter me dado. E aí começam aquelas discussões de quanto que vale na minha entrada. A minha entrada pode ser a 0. Então, aquele cara que entrou lá no começo, ele não precisa pagar 1. Eu posso falar que eu tô dando para ele a Sim. participação. Posso dar valor 0, né? E ele vai ganhar a partir daí, e lá na frente ele vai automaticamente exercer e virar sócio da empresa. O cara que tem que pagar, se a empresa não for bem, ele vai decidir. Sim. Se eu quero pagar para virar sócio, ou, cara, a empresa não vale nada isso daqui, eu não quero virar sócio. Mas o dar, ele também é relativo, né? Se a gente fosse fazer uma conta muito simples aqui, vamos dizer que eu estou tentando atrair uma colaboradora que no mercado ela vale 20 mil reais por mês, mas eu não tenho condições de pagar 20 mil reais por mês. Eu vou oferecer para ela 12 mil reais por mês, que é o que eu consigo pagar, mas eu vou oferecer ações da minha empresa para ela equivalente até o dobro da diferença, vamos dizer assim. Eu teria que pagar 8 mil reais se fosse a capital presente. Como eu não consigo, eu vou pagar para ela 16 mil reais por mês, aí eu anualizo isso, ou faço isso, sei lá, por 4 anos, e monto um pacote para ela e falo, ó, eu vou te pagar o que eu não consigo te pagar em forma de salário, eu vou te pagar em ações da empresa. Então, ela pode não ter desembolsado nesse exemplo que eu dei, mas ela também não ganhou, porque ela abriu mão, né, de uma remuneração que ela teria maior em outro lugar para tomar o risco junto, né? Perfeito. E aí você vai trabalhar nesse custo de aquisição. Qual é o custo de aquisição dela de um direito que, na realidade, ela está abrindo mão, de repente, de uma remuneração de salário, né, para um sonho lá futuro que ela vai construir com você. Então, talvez você zere esse custo de aquisição. Então, o custo de aquisição é 0, ela já vai ter direito. Então, o stock option só foi um mecanismo que você criou para criar, né, o outro termo, que é criar uma sociedade, é uma partnership mesmo. Perfeito. Né? E eu acho que aqui a gente toca num ponto importante. Muita gente confunde, eu já confundi também. A gente falou aqui do exemplo da XP, né, que é uma referência nos dois assuntos. Mas qual que é a diferença entre stock option e partnership? O partnership é efetivamente quando você tem a posse das ações. O stock option, você tem uma opção de ter a ação, e muitas vezes essa opção nem é realizável, porque na realidade você já vai ficar com o delta entre a venda e o quanto que é o valor da compra. Então você não necessariamente tem... Então, no momento 0 de um stock option, né, você tem um papel que te dá o direito de comprar uma ação, ou de comprar uma ação a um determinado valor, e um prazo para que você possa vender isso. Então você tem, por exemplo, 4 anos para ter a opcionalidade, né? Daqui a 4 anos você pode comprar a ação a R$1. Se a ação daqui a 4 anos estiver valendo 10, vai valer a pena você vender. Porque você vai vendo a 10, pago 1, fico com 9. Certo? É isso que é. E aí eu não fiquei com a propriedade. Lógico que eu posso pagar 1 e ficar com a propriedade da ação e virei sócio da empresa. Mas geralmente um sócio que não tem direito a voto, talvez vá ter direito a dividendos, né, mas vai demorar um tempo. Então isso vira um partnership, isso acaba virando uma participação. O partnership já é a sociedade em si. Perfeito. Então eu quero atrair alguém para a empresa de uma forma mais forte, tanto no ponto de vista do bônus ou do ônus, mas principalmente até do ônus, porque, cara, você vai dividir, vai virar sócio de fato. Então você está dividindo comigo o risco. Também tem essa responsabilidade, né? Então, por dividir comigo o risco, talvez ele até possa ganhar um pouco mais. Mas se der problema aqui, você está comigo no barco, você também vai ter que tirar dinheiro do bolso para arrumar esse negócio. E se der algum problema, você vai responder como eu. Né? No stock option não tem isso. Ele não é dono ainda da empresa e lá na frente ele pode opcionar em ser dono ou não. Então vamos lá. Então simples, né? O partnership já é a sociedade em si. Eu já faço parte, né, efetivamente do cap table. Né? Quando eu tenho stock option, eu ainda não faço parte. Por isso que existe um termo, quando a gente fala de cap table, de fully diluted, né? Sim. O fully diluted é justamente quando eu pego todas essas opções, então como é que fica se todo mundo exercer suas opções... Todos os mutuantes, quem tem stock option... Mútuo conversível e tudo mais, ou seja, todo mundo... Pela ordem dos eventos, né? Pela ordem dos eventos, quanto que vai ficar para cada um depois de tudo isso, percentualmente, a posse que você tem, né?
Uma pessoa quando olha, por exemplo, stock option de um Google, né? Ele está olhando a variação da ação. Quanto que a ação está valorizando e quanto que ele tem o direito de compra da ação. E aí, nisso, ele está falando, então, poxa, eu recebi no último bônus, eu recebi um lote de 1.000 ações, né? E recebi pagando um valor 20% a menos do mercado naquela época. Passou um tempo aqui, eu estou segurando a ação, então eu sou sócio, eu tenho uma parte, mas eu estou olhando a ação para ver o melhor momento, eu estou precisando de dinheiro, eu vou lá e vendo. A diferença é que ele tem alta liquidez, porque é público, né? Então você tem como vender rapidamente e tudo mais. Quando é uma operação nova, né, é difícil mesmo na bolsa. Eu lembro, por exemplo, quando a TOTUS foi lançada na bolsa, né? Hoje a TOTUS é uma potência, mas você mandava um pedido de venda de uma ação que você tinha da TOTUS, chegava a demorar 3 dias para ser vendido. Não é igual você faz hoje. Se eu botar hoje vender uma ação minha da TOTUS, em segundos ela é processada, porque tem gente querendo comprar, né? Mas quando ela era nova, então imagina as startups que nem estão ainda nesse mercado. Ou seja, quem é que vai querer comprar essa ação? Sim. E aí que mora o problema, né? Aí que mora o problema. Se não tiver a liquidez... Agora, se alguém comprar a empresa, aí sim. Exerce e faz essa venda e aí você vai ganhar muito. Então você precisa acreditar no projeto. Vai ganhar muito também é relativo. Porque a saída ela pode não ser... Pode ser feita em condições horrorosas. Muitas vezes a frustração do colaborador que entrou vamos dizer assim, entrou, fizemos uma conta que a empresa vale 1 milhão, mas a gente está construindo uma empresa para valer 100 milhões. E aí o colaborador topou abrir mão de um salário maior, naquele exemplo que a gente falou, porque ele mirou que ia valorizar a participação dele, mesmo que pequena, em 100 vezes. Então, poxa, não tá nada mal. Se a minha participação valia 300 mil reais agora, ela vai valer muito mais lá na frente. Só que não foi isso que aconteceu. No frigir dos ovos, a empresa valia 1 milhão, ela conseguiu ser vendida por 2 milhões dali um tempo. Frustrou todo mundo. E aquele colaborador, ele tomou praticamente o mesmo risco dos empreendedores. Ele poderia ter estourado de ganhar dinheiro se o plano tivesse acontecido daquele jeito, mas ele também tomou o risco do não, né? Da empresa fletar ou de precisar ter uma saída um pouco pelos fundos ali. Sim. Então, ou seja, a forma vai muito assim, o que a pessoa está buscando? Ah, não, eu quero ser dono da empresa, eu quero... Beleza, com 1% você não vai ser dono da empresa, né? E aí você vai estar tomando um risco, de repente, que é desnecessário. Por que não ter uma opção para você converter ou não no futuro, né? Você não sabe se vai dar certo ou não, mas você está todo committed porque, cara, se não der certo, você fez um esforço, você trabalhou pra caramba pra nada. Mas se eu tiver essa opção lá na frente e deu muito certo, eu não corri um risco e consigo ter dinheiro. Posso ter uma participação? Posso. Pequena, mas... Qual é a questão, né? Eu queria ter, lá no começo do Bitcoin, ter comprado a $10, entendeu? Ou quanto que é hoje. Né? Então, é esse o valor que você quer buscar, né? O valor da diferença, o valor da minha contribuição. O Stock Option tem um pouco disso também, né? Ou seja, ele captura, assim, no momento que você entrou, o valor que você construiu do momento que você entrou para frente, ou daquele prazo que a gente colocou, né? Então, você vai compartilhar do crescimento que você ajudou a construir. Boa. Né? Aí eu acho que nesse ponto se prepara para uma pergunta. A gente está falando bastante de percentual, posse, etc. Né? Para uma empresa que está pensando em estruturar um stock option plan agora, eu vou mandar 2 perguntas em uma, né? Primeiro, quanto destinar do capital social da empresa para um pool de stock option, majoritariamente pensando em colaboradores-chave, etc. E a reboque já veio a pergunta, o que são colaboradores-chave? Como definir critérios objetivos de stock option para que não pareçam algo... Vou dar um palpite aqui. Poxa, a empresa ela destinou 10% do capital social, mas já usou 10% de largada para trazer um CTO. Né? Ou então, poxa, ela tem aquele pool, ela não criou os critérios muito bem ali para definir, e aí ela decide... premiar os colaboradores mais antigos, mas isso também gera um questionamento, porque o mais antigo não é necessariamente o cara que está carregando o piano agora, então... Sim. Então vamos lá. Se eu quero trazer, vamos pegar pelos problemas primeiro, né? Eu preciso trazer um CTO. Esse é um erro, uma dor clássica, né? Preciso trazer um CTO.
Eu posso até usar o mecanismo de stock option, porque eu estou conhecendo o cara também, eu não sei se vai dar certo. Eu preciso ter um mecanismo de saída, né? De desligar da tomada, tanto para ele quanto para a própria empresa, né? Sim. Se não estiver dando certo, cara, vamos desconectar. Então aí você cria aquelas questões que a gente fala de vesting, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também em outros episódios, mas Uhum. você cria mecanismos para ele ir construindo o seu valor, mas você vai dar uma participação maior. E aí essa participação, ela não entra no Stock Option Plan. Eu acho que ela não entra nesse plano. Por quê? Você está trazendo um sócio estratégico, você está trazendo alguém que ele é quase um Quase um co-founder founder, menor. Ele é um aham. founder Deveria menor. sair do pool de ações dos Sai founders de nesse é caso. isso, Aham. sai ali dos Concordo. founders, Aham. né. Então, quando é muito estratégico, né, se você precisa daquele perfil. Acho que principalmente em estágios mais iniciais, né? Isso, Talvez se a empresa já tem ali os seus 10 anos e precisa trazer um C-level, aí seja diferente, isso, né? porque daí você vai olhar sempre o que a gente chama de total comp, né, ou seja, qual que é a composição entre salário fixo, Aham. bônus e stock option, Uhum. né. Quando a empresa já está mais robusta, então você vai pagar um salário fixo para ele, por resultado do ano você tem um bônus que ele vai receber, né, e além do bônus, aí sim você dá um stock option que é então a gente brinca, né, aquele negócio de pagar as contas do dia a dia, trocar de carro todo ano e comprar uma fazenda, uma casa, um apartamento, que seja, né. Uhum. Então é esse o nível que a gente quer dos ganhos, mas ele vai compor uma série de coisas. Aí sim você cria um stock option plan, Uhum. que daí você separa um percentual da empresa, né, e aí você pode pensar o seguinte, imagina que eu e você somos sócios de uma empresa que vale 1 milhão, tá? A gente tem Ok. 50% cada um. E a gente quer fazer um plano de stock option, e nós vamos separar 10%. Então nós estamos falando que hoje vale 1 milhão, nós estamos separando 100 mil para um stock option, Uhum. né? O que a gente pode acordar? Que essas pessoas que estão entrando agora, elas vão pagar para a gente, esses 10% vão pagar 100 mil. Ou seja, estou falando que vale 100 mil, elas vão me pagar 100 mil. Pode ser que daqui a 3 anos esse 1 milhão virou 100 milhões. E que eu e você abrimos mão. 90% que a gente tem, nós vamos receber os 100 milhões. Só que 10%, como a gente deu em stock option para eles, eles pagam para a gente 1 milhão atualizado à inflação. E eles ficam com a diferença entre esse 1 milhão atualizado pela inflação. Então, o valor, a quantidade, ou eu posso simplesmente definir o seguinte: não, cara, a gente vai abrir mão. Vai ser zero para essas Sim. pessoas, né? Quando você faz zero, eu acho um pouco perigoso, Tá. porque você já está dando para ela praticamente, né? E aí você vai fazer o vesting, né? Ou seja, ela vai ficando tanto tempo, mas ela não tem, ela já ganhou. Aham. É só ela ficar na empresa, é só ter algumas condições ali, e aí você complica a regra toda, você tem uma série de condições que você vai ter que colocar, porque não adianta ela só ficar, porque ela pode ficar enrolando, aí você quer colocar uma meta da performance dela. Aham. E aí os planos de stock option começam a ficar extremamente complicados. Sim. Uma série de condições que para a pessoa entender é tão difícil que daí ela acaba não ficando. Então, quando você define que, cara, ó, você vai ficar na empresa, você ficou tanto tempo, você vai ganhar tanto e você vai ter o direito de comprar a tanto, Aham. né? Ou seja, vai valorizar muito, ele tem o direito de comprar e você está falando para ele claramente que você quer o seguinte: eu não preciso necessariamente ter um sócio. A gente não está aqui discutindo de você ter 1%, 0,5%, 0,1% ou 10%. A gente está discutindo de você ganhar no crescimento da empresa. Uhum. A gente abriu mão de uma parte para você ganhar no crescimento da empresa. Então, quanto isso vale de dinheiro? Sim. Né? O cara tem que analisar o quanto vale de dinheiro e não o quanto ele vai ter de posse. Uhum. Então, a visão do cara do stock option tem que ser essa, Uhum. tá? É diferente do CTO que você trouxe. Você pode ter usado um mecanismo de stock option, mas ele vai ter 10, 15, 20% da empresa, Uhum. entendeu? Você está convidando ele para trilhar a jornada inteira, tomar todas as decisões desde o início, muitas Sim. vezes, né? Que a gente vai fazer. Ele vai tomar um risco, né? Mas ele vai ter posse mesmo. Ele vai sentar na mesa ali como um acionista relevante, né, Aham. para tomar as decisões com a gente do rumo da empresa. Boa. Mas se a gente for pensar no uso mais tradicional ali do stock option para gratificar e atrair colaboradores
chave. Eu vejo que tem quase que uma prática comum de mercado de destinar 10%. Talvez eu esteja mais enviesado 10 a por 20. 10 a 20, ok. 10 a Ali no 20 é o que a estágio gente vê no estágio. seed, Series A. Isso, a gente Aham. vê por aí, né? Geralmente, até em term sheets, né, já vem, né, estabelecido pelos Verdade. fundos que antes da diluição do fundo, você já tem que separar, né, para ele não entrar nessa participação. Sim, Ele fala, cara, sim. vocês, investidores anteriores, já separem 10%, porque tem que ter um plano de ações para E aí, colaboradores-chave. tentando estressar um pouco o exemplo, o que poderia diferenciar entre 10 e 20, vamos pensar, talvez um quadro societário que já tinha ali 4 founders, ainda abrir 20% vai amassar muitos founders. No caso de Sim. uma empresa solo founder, eventualmente o investidor ele consegue até diluir mais o risco para falar, ó, abre 20%, destina 10% para você distribuir mais no nível tático operacional, mas usa também uns 10% para você compor um time executivo que vai dividir o risco com você. Poderia Sim. ser algo nessa linha. E eu vejo muito de 20%, por exemplo, Ricardo, nós somos 2 founders, 50% cada um, tá? Só que, cara, eu cansei do negócio, eu saí do negócio. E eu ainda tenho 50%. Aham. E você tá lá recebendo seu salário, mas você tá me carregando, né? Porque eu Sim. tenho 50%. Sim. Eu já tenho, não tem o que fazer, né? Quando chega um fundo, ele fala, cara, vamos abrir um stock option de 20% aqui. E ele vai direcionar 10% disso para você. Uhum. Por exemplo, ele vai colocar algumas metas para você recompor uma participação maior Uhum. e poder começar a ter um pouco de diferença dessa distribuição entre nós dois, porque o importante é reter você, não eu que saí, Sim. né? E até para mim, e isso é uma consciência que muitas vezes os founders não têm, eu que saí, eu quero que o Ricardo esteja bem, porque se é ele que tá tocando o negócio, Claro. senão aquele 50% que eu tenho vai virar zero. Sim. Só que o que depõe contra sempre é a posse. Não, cara, mas nós começamos junto, nós dois temos meio a meio, né? Uhum. Não é assim, não pode ser assim, Sim. né? Se os papéis vão mudando ao longo do tempo, você pode usar um mecanismo stock option, dar uma inflada nele, para você repor até ações para o próprio empreendedor. Boa. E aqui abre um problema que é um problema grande o suficiente para tratar num outro Outro episódio, que é episódio, quando isso o aí. cap table Tá zoado. tá zoado já, né? E você tem esse cenário do sócio que quer sair, tem o dead equity sendo carregado, aí é um abacaxi maior de resolver. Aqui a gente tá falando ainda na estruturação. Depois a gente fala Isso. esticou 10 anos isso para frente, quais são os BOs que ficaram pelo caminho. Eu acho que seria legal, e talvez aqui seja onde tá a maior dúvida da galera. Como que a gente cria critérios objetivos para definir quem é elegível do stock option ou não, para a gente não ir no que para mim é um critério um pouco preguiçoso de você fazer por tempo de casa. E aí eu vejo que a complexidade vem quase que a reboque para você traçar o seu plano de stock option, que ele já é um pouco complexo per se, você tem quase que criar um plano de meritocracia dentro da empresa. Você vai falar assim, eu vou associar stock option a bônus. Quem receberia bônus tem a opção de trocar bônus capital no final do ano por ações, até o capital valorizando mais no caso das ações. Mas aí você tem que definir bônus. Para definir bônus, você tem que definir metas. Aí você fala, pô, mas se eu colocar só meta, pode ser que o cara ele vai agir só olhando para os interesses dele, ele ferrou com todo mundo e no final do ano ele botou um bônus, aí você fala, não, então põe aqui um guarda-rail chamado fit cultural. Sim. Aí, além das coisas objetivas de cumprimento de metas, o camarada ele ainda tem que estar adequado dentro de um código de ética que a empresa entende, e talvez isso desestimula, porque você fala, pô, eu só queria poder dar 1% para um colaborador que merece, eu tenho que criar todo um código aqui. Eu faço um exercício sempre com os empreendedores que me perguntam isso, sempre de qual é o teu desejo mais primitivo quando você quer criar um stock option plan, né? Então, tem 2. Eu quero premiar as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Perfeito. Tem um outro. Gratidão, né? Tem um outro que é, cara, eu quero trazer as pessoas que vão fazer eu crescer esse negócio X vezes. Uhum. São perspectivas muito diferentes, né? Uhum. Quando você quer premiar alguém, você está dando para ele uma opção para uma construção futura que talvez você não tenha certeza se ele vai ser tão importante no futuro pelo que ele foi até agora. Uhum. Então talvez você esteja usando o mecanismo errado para premiar essa pessoa.
O stock option não é É feito verdade. para você premiar um cara pelo que ele fez até agora. Era melhor pagar um bônus, por exemplo, né? Porque você avalia valor presente, Paga né? um bônus. Uhum. Não tenho como pagar o dinheiro, beleza, dá uma participação para ele. Mas você pode dar mesmo para ele, dá uma Sim. participação para ele. Mas você está segurando uma pessoa, uma participação da sua empresa para alguém que você não tem certeza se vai ser importante para daqui para frente. Sim. Eu acho que o stock option tem que ser olhado sempre daqui para frente, porque se não existir construção de valor deste ponto de agora para frente, não tem. Então, quando tem aquele negócio assim, você fala, não, eu vou definir o plano de stock option. Quando eu definir, eu te premio. Beleza, então você tem a consciência que você está falando, essa pessoa é importante para construir o futuro, eu só não desenhei o plano. Então, daqui a um ano, quando eu chamar ela para falar do plano, eu vou trazer há um ano atrás a situação que era e eu vou premiá-lo, né? O stock option tem que ser adequado porque ele já construiu um ano, Uhum. 2 anos e assim por diante, né? Então, muito cuidado com essa perspectiva, né? Então, o que a gente tem que olhar? Então, o quanto essa pessoa vai ser importante para construir o crescimento. Se eu estou falando, eu não posso vender um sonho para ele que essa empresa vai crescer 10 vezes se eu não tenho certeza que ele vai ser uma peça-chave para construir essa empresa para 10 vezes. Uhum. E que o trabalho dele vai ser para 10 vezes, né? Eu acho que você tem que ter total alinhamento cultural. Sim. Total. Porque o que mais acontece cara, eu achei que o cara ia estar se esforçando mais, mas a agenda dele é cuidar mais do cachorro, ou não sei o Sim. quê, ele não, né, não dá pegada, ligo de final de semana, o cara não me atende e tal, e deu problema no cliente, deu 5 horas da tarde, ele larga a caneta e não quer, né? Ou seja, se você tem essa cultura e a pessoa do outro lado não tem, você dá uma opção para ela, não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Então, muito cuidado. Então, eu diria que o papel, quanto que ele vai contribuir, é o primeiro. Eu acho que o segundo, com certeza, essa questão do alinhamento cultural, se não tiver um alinhamento cultural, ele pode até ser o foguete, né? Acho que Sim. vamos até pensar que o alinhamento cultural é até o primeiro, porque, cara, se não tiver alinhamento É cultural, verdade. o cara pode ser o foguete que for, cara, Deixa ele ganhar muito dinheiro, é melhor, mas é, não torne ele sócio, vai né? dar problema. Aham. Remunera ele de outra forma, Isso. cria uma outra condição, né? Uhum. Cria uma promessa pelo resultado que ele trouxer, Isso. você vai dar uma participação para ele em cima do resultado que ele trouxer. É como se fosse quase uma comissão, Isso, né? perfeito. É Aham. melhor você fazer assim do que você criar alguém para um stock option plan que depois você vai querer se livrar e aí vai ser mais complicado, Muito bom. né? Tempo de casa, Ricardo, eu acho que, assim, Entra o na gratidão que você falou, né? mas o tempo de casa, ou seja, o modelo do stock option premia quem está mais tempo em casa. Uhum. Porque se a empresa está crescendo, quem está mais tempo em casa Tá e capturando mais desse está crescimento. capturando mais desse crescimento. Sim. Então, ou seja, é lógico que você vai colocar o tempo de casa quase como que é o tal famoso vesting, como assim, cara, você só vai poder ter direito a isso se você ficar um tempo em casa. Mas eu não sei se eu usaria isso só como um critério de o cara, de eu atribuir stock option para Claro. alguém como tempo de casa, né? Eu acho que Uhum. isso tende de verdade a ser um erro. Sim, Assim, o tempo de casa está muito vinculado à premiação. E aí, perfeito. você pode usar stock option para premiação? Pode, mas não é o melhor meio. Boa. Eu só queria deixar uma dica adicional sobre esse ponto, que é você, por mais que você já definiu critérios que definem quem é elegível do stock option, ainda assim você montar um comitê, uma banca Uhum. e ter um período que você avalia quando novas pessoas vão passar a fazer parte do programa. Porque daí você mitiga que o stock option plan seja usado de formas meio indeliberadas, do tipo assim, poxa, o CTO, ele é também co-founder, ele estava na iminência de perder um dev para ele que é chave, o cara falou que ia sair, ele prometeu um pedaço da empresa. Você, pô, mas como assim, né? A gente tinha todo um plano estratégico de como a gente ia usar, que eu dei um exemplo meio chulo, mas de você conseguir colocar isso dentro de uma programação onde a pessoa, primeiro, ela atinge os critérios para se tornar elegível. Se ela vai ser aprovada ou não, aí tem que ter uma banca que até ajuda a avaliar a questão do fit cultural, que é mais exógeno. Às Sim. vezes, aparentemente, o pessoal vai falar, eu tenho fit cultural, eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora ou qualquer coisa parecida.
Você pega um exemplo, pô, do mês passado que fala, pô, você veio agindo só olhando pro teu próprio umbigo há um tempão, Sim, né? sim, sim. É, a cultura nesse sentido, né? Se você não atentar para isso, você tá contratando um problema. É esse que é a questão. Não Uhum, olhar do aspecto cultural, e é muito difícil, ou seja, porque no começo, por exemplo, das empresas, a gente engole alguns sapos porque precisa. sim. E aí você tá com aquele recurso, mas o cara é meio complicado, mas você, né, continua com ele e tal, mas aí você vai se enrolando mais. Quanto mais você vai dando, mas se eu não der o stock option, o cara vai sair. Aí você dá um stock option mais por dó ou por reter o cara com medo de perder. Sim. O stock option como também ferramenta de, Retenção. de, de medo, Aham. né? Ou seja, você lidar com o medo pode trazer um problema também no Muito futuro maior. complexo, É. né? Aham. E isso vem a reboque, uma pergunta assim, o colaborador que tem o stock option e ele sai, vamos supor que ele já vestiu. Talvez tenha uma pergunta que preceda. Qual que é o tempo ideal para um colaborador vestir? Eu acho que aqui entra um mecanismo que é bastante usual, que quando a pessoa ela entra no Stock Option Plan, vamos dizer que ela vai receber o tal do 1% que a gente está falando a todo momento, ela não recebe já na hora, ou pelo menos na maioria dos casos existem os mecanismos de cliff e de vesting, que vale a pena a gente explicar. E o que, que acontece com um colaborador que acessou o Stock Option e sai ou no meio do vesting, ou ele já até vestiu e ele, pô, tá saindo e ele acha justo, pô, eu tô saindo, mas eu queria ver se a empresa pode me pagar, porque para mim não faz sentido eu ficar pendurado em sociedade de uma empresa que eu não faço mais parte. Sim. Ah, assim, tem vários mecanismos, tá, Ricardo? Então, posso falar de alguns aqui, mas vamos antes explicar um pouquinho lá do Cliff e do Vesting, né? A gente já teve Aham. episódio que a gente explicou, mas acho Sim. que vale a gente refazer, né? O Cliff, então, vamos supor, eu determinei ali, acertei com você que eu vou te dar um stock option, né? Um X mil reais de opções lá para você comprar de ações que equivalem a X% da empresa, tá? Eu falo para você o seguinte: olha, você vai ter 5 anos para vestir isso, tá? Você vai vestir eh, em- eh, 25% por ano a partir do Do segundo segundo ano. ano. Então tá clifado ali no primeiro Então ano, você né? tem o que a gente chama de cliff, é o seguinte: o primeiro ano você não veste nada. Uhum. A partir do 13º mês, você começa a vestir 1,48 avos. Aham. Então, todo mês você vai crescendo, a cada ano completado, 25, né? O segundo ano, final do segundo ano, final do terceiro ano, final do quarto, final do quinto. No quinto ano, você adquiriu o direito de comprar essas ações nesse valor. Eu posso te exigir, se você quiser comprar ao valor, vamos supor que eu coloquei um valor, Uhum. eu posso falar que você pode exercer até o quinto ano, ou a cada período de um ano, você diz se você quer exercer ou não. Vai Você tem que pagar. tranchando essa. Você tem que Uhum. pagar, Uhum. né, por Uhum. aquilo, Uhum. né. Então, você pode definir, agora você vai pagar, você vai pedir para ele botar dinheiro na empresa com a expectativa para uma startup que está começando, isso não é Difícil, atrativo, sim. você Sim. não vai fazer. Se é uma empresa que está na bolsa, talvez seja diferente, porque ele tem liquidez, então ele paga com o dinheiro que ele vendeu. Sim. Ele já vendeu sabendo quando ele vai receber, paga e ele fica com o delta e Uhum. bota o dinheiro Ou no converte bolso, uma parte do bônus né. Então, dele, né? geralmente, se você faz isso, mas a efetividade dele ter a posse disso, talvez seja lá no final. Ele vai tendo, ao longo do ano, esse direito, mas ele não precisa necessariamente exercer se tiver um valor, Sim. né. Você pode falar que ele tem o direito, ele está vestindo, mas no momento lá de 5 anos, aí você pode colocar regras. Por exemplo, se a empresa quiser demiti-lo, né. Então tem regras assim, ó, se a empresa quiser demitir você, vamos supor que eu acertei que eu te dei 100 mil reais de opções. Então, vamos supor 4 anos sem cliff. Então, a cada ano você vai pegar 25 mil reais, né? Você teria direito a vestir disso. E eu estou falando que esses 100 mil reais atualizam a inflação, ou a CDI, Uhum. né? O que eu posso acordar com você é o seguinte: se eu te demitir, né, eu talvez compre as suas ações, eu compre os seus direitos já vestidos a CDI mais alguma coisa, Aham. ou eu te dou o direito de converter.
eu te dou as duas opções. Eu falo, ou você converte e vira um sócio pequenininho aqui e vai ficar segurando, Mas a ação continua valorizando ou eu ou posso ter o liquida. direito como empresa de te comprar ao valor de face lá do início atualizado à inflação. Perfeito. É uma forma de você não ficar carregando um monte de gente. Agora, a empresa tem que colocar um mecanismo de que também se a empresa tiver dinheiro. Claro. A empresa tem que ter esse interesse. Muitas vezes a empresa tem que falar, cara, eu tenho até 1 ano para te comprar. E a decisão é minha. É minha opção em te comprar. Se não, eu te coloco no cap table e pronto. Né? Se passar de 1 ano eu não te comprar, você virou sócio e aí, beleza, você vai ter um direito como sócio. Aham. Né? Daquela participação que você teve. Né? Se você pedir demissão, talvez possa ser o mesmo mecanismo. Se você pedir demissão, só que aí o pedir demissão, eu posso ter um prazo maior para te pagar. Sim. Eu posso dividir isso, falar, cara, beleza, eu vou comprar, mas eu vou dividir em 60 parcelas. Ou pelo período que você teve, eu vou pegar o valor, só atualizar a inflação e te pagando para. Porque eu não quero você como meu. Eu estou te pagando pelo que você construiu até aquele momento. Aham. Né? Você construiu até aquele momento um determinado valor, você teria direito a receber aquilo, eu posso te pagar. E a empresa, e pode ser uma opção da empresa também. Eu posso ou não te pagar, se não te coloco aqui, mas eu posso ter uma penalidade já estabelecida que, olha, mas a qualquer momento, mesmo se eu não exercer agora, eu posso te comprar a 50% de desconto de uma próxima rodada. Uhum. Porque você pediu demissão, você pediu para sair. Sim. E você também não participou de todo o crescimento, por isso que é justo que você Isso. tenha uma. Então eu travo. E tem muito mecanismo também que coloca assim, né? Eu travo o valor no momento que você saiu. Então, o que a empresa crescer a partir daquele momento é como se eu tivesse também um teto para suas ações. Então, Sim. vamos supor, você participou, você ia participar da jornada do 1 milhão ao 100. Aí você desceu Você saiu no 20. 20, Aham. né? O que eu vou falar é o seguinte, no 20 Travei. é 20 vezes o que você fez. Beleza, eu travei e a partir dali, a empresa do 20 ao 100, Esse me parece um modelo bem a justo. sua ação vai ser 20 a inflação, A inflação, perfeito. a sua participação. Porque daí você abre possibilidade de ter outras pessoas entrando. Quem entrar de Sim. novo do 20 ao 100, ele captura do 20 ao 100. Aham. Não um cara que saiu, Aham. né? Agora, aquele cara que você demitiu e você não pagou, difícil você colocar imputar uma multa dessa, porque foi a empresa resolveu demitir o cara, porque você também Aham. tem que manter, né, não pode ser só bom para a empresa, tem que ser bom também para outra pessoa, né? Perfeito. Se eu entrar numa empresa que você quer me dar um plano e que se você me demitir eu perco todo o direito e, cara, né? Agora você pode estabelecer mais, se eu te demitir por justa causa, que você não está fazendo nada, aí você tem que criar critérios para isso. Aham. Né? Mas é mais ou menos dessa forma. Você vê que é menos importante você falar do percentual de Sim. participação. Sim. Você está falando muito mais do valor atribuído ao plano de opções que você está fazendo para o funcionário. E talvez aqui que existe a quebra de expectativa que eu falei, que daí você vê algumas correntes no LinkedIn de gente questionando o mecanismo de stock option. Eu já vi gente chamando até que é um mecanismo que founders usam para enganar colaboradores, porque talvez tenha esse desalinhamento de expectativa de, poxa, a pessoa ela já tem o vesting. E aí você pega as gerações mais atuais, que todo mundo quer tudo para ontem. Você imagina você explicando isso para a pessoa. Vai ter um cliff de 1 ano, depois você vai investir por 5 anos. Fala, não, eu queria ficar rico ao momento presente. Vou ter que esperar 5 anos para. E se tudo der certo, para daí sim ficar rico. Você vê que tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho, que a empresa pode não se tornar tudo aquilo que ela projetou. O colaborador pode ter almejado ficar 5 anos, mas saiu no segundo e aí não investiu quase nada do que eram as ações. Muita coisa pode acontecer. Sim. E eu acho que tem também, a gente está falando muito do percentual, do valor atribuído, mas existe também um outro layer que talvez possa dar até mais dor de cabeça, que é o layer de poderes, controle, governança. E aí, para a gente ir aterrissando o episódio antes dos nossos ups and downs, eu queria que você falasse um pouco conselhos para comunicar um stock option plan. E aí, desde assim, isso é uma comunicação institucionalizada? Tipo, a empresa inteira sabe que existe, ou você faz uma coisa mais velada e você só comunica com quem vai participar do programa que vai ter? Dentro disso, itens que são importantes de comunicar. E para fechar, o que interfere na governança, o stock option plan? Ou seja, pessoa, pô, legal, vestir 0,5% da empresa, vou ser convidado a participar do conselho e tomar decisões estratégicas,
posso começar a tratar meus colegas diferente, porque agora eu sou sócio e eles É. não? Acho Aham. que seria legal você falar um pouco sobre isso. Ah, cara, assim, eu acho que tem que ser um sonho de consumo da empresa, Tá. participar do plano de stock option. Aí, nesse caso, é legal tornar É público, legal tornar público, institucionalizado. Aham. né, tudo que cara, assim, tentar deixar velado, né, talvez gere justamente essa brincadeira que você fez, né, alguns caras, de repente, mudam a postura porque: "Nossa, eu, né, fui no Olimpo agora e estou lá com os deuses", Sim. né. Eu acho que tem que deixar público, falar: "Olha", mas tem que deixar as regras claras. Quem é elegível? Aham. Qual é o nível que é elegível? Porque senão vira critério de desmotivação, né? Todo É, ano a empresa comunica os novos sócios e aí o time olha e fala: cara, eu não acredito que aquele cara que cagou na empresa o ano inteiro ainda foi convidado a ser sócio, né? sim. Então você tem que definir, porque tem muito essa questão das pessoas: "Poxa, eu tô há 5 anos na empresa". Aí eles foram ao mercado, contrataram um cara e já deram stock option pro cara. Aham. Pô, isso é injusto. Então, entendeu? É sempre Sim. pelo passado, né. A Sim. gente tá olhando pelo passado e não o valor que esse cara que tá vindo vai construir daqui para frente na empresa, Aham. né. Então stock option tem essa perspectiva, né. Então, acho que tem que comunicar para todo mundo, só que a regra precisa estar muito clara. Precisa estar muito clara, quem é elegível, né. E quem é elegível tem que talvez definir na hierarquia, né, ou seja, é um superintendente, é um diretor, é um gerente? Será que o coordenador vai ter ou não, né? Porque você vai ter um monte de coordenador, a empresa vai Sim. crescendo e cuidado sempre com a armadilha que a gente tem, né, de, querer no começo, como tem pouca gente, você define uma regra, à medida que a empresa vai crescendo, você criou um problema, Uhum. né? Você criou um problema e aí você não consegue depois lidar. Então, tem que ter um comitê para isso, né, a pessoa tem que ser submetida, ela tem que ter níveis de avaliação, né, então vou dar alguns exemplos, né, cara, a avaliação dela, semestralmente tem que ser muito acima da expectativa, né, ela tem que ter um determinado nível de responsabilidade, talvez de gestão, ou se você tem uma carreira em Y, especialidades, né, que são, reconhecidas pela empresa de Então, forma. aqui a gente tá falando, o papel tem que ser crítico, independente de liderar gente ou não, mas é um Isso. papel crítico para a Papel empresa. crítico, Aham. isso. Então você pode definir essas coisas, ou seja, as pessoas construírem, mas sempre olhando o seguinte: o que que a pessoa pode contribuir? Ou seja, eu estou olhando o que ela fez até agora, na perspectiva de que se eu tiver ela próximo, continuar com ela próxima, ela vai fazer mais diferença ainda. Sim. Ela continuará fazendo essa diferença. Então, é muito menos do que eu estou fazendo até agora, ou seja, o que eu estou fazendo até agora vai me dar visibilidade, mas muito mais a perspectiva do que eu estou fazendo pode continuar ajudando a empresa a crescer, Aham. né. Aham. Então é isso que as pessoas precisam entender. Então, comunicar para todo mundo, eu colocaria, Tá. né, e eu deixaria claro na comunicação essa questão de que não quer dizer que o cara, virou sócio e vai ter papel de governança, ou seja, Sim. logicamente que vamos pensar, a transparência da empresa tem que ser para todos os layers. Uhum. Divulgar as informações da empresa e tudo mais, eu acho que é uma questão cultural que precisa ser trabalhada, mas, Concordo. precisa existir, né. Você não vai trazer para a mesa assuntos críticos, decisões que são de natureza da responsabilidade dos executivos, Dos do conselho conselheiros, aham. e dos sócios, Sim. né. Então, esses sócios, o que eles têm que manter, ou o conselho tem que manter, se você já tiver alguém que já converteu uma parte, ou seja, você vai falar para eles o que está acontecendo na empresa como sócios Perfeito. minoritários. Você vai preservar os direitos dos sócios minoritários. Aham. Mas se você tem um stock option, o que eu tenho que passar para o cara do stock option é quais são as condições que variam o stock option dele ou não. Uhum. Eu não preciso abrir tudo que está acontecendo na empresa, Claro. né, ele não precisa estar, ele vai trabalhar da estratégia porque ele é um executivo, não porque ele tem stock option, Sim. né. E aí o stock option teve um evento que mudou o valuation da empresa, que vai afetar o cálculo das ações dele. Aí E sim eu precisa comunico saber. para as Uhum. pessoas que têm direito a estoque, né. Perfeito. Mas então é tomar bastante cuidado, ou seja, você não é sócio, Sim. né, você não é sócio.
no sentido de ter um poder de voto, Aham. né? Então, eu acho que isso precisa estar bem claro. Perfeito. Não, e até voltando ao ponto, parece brincadeira, né? Mas é uma preocupação que a gente tem que ter de postura que essa pessoa ela vai ter depois até perante os pares. No final das contas, ela é mais um colaborador, ou eventualmente, por ela ser líder, ela tem os poderes e as alçadas de um líder, mas o fato de ela ter o stock option não muda ou não deveria mudar nada no dia a dia. E a caixa de governança, ela é enorme, né? A gente pode fazer um ou mais episódios dedicados aqui, mas eu gosto muito dessa noção de você criar fóruns específicos com os stakeholders específicos para tratar os assuntos destinados àquele fórum. Tomar muito cuidado para não misturar tudo, né? Uma coisa você pode estar tratando a mesma informação, mas você vai dar recortes diferentes do que vai para o time, o recorte do que é tratado no conselho e o recorte do que vai para sócios e pessoas que têm opções da empresa. Isso aí. Vamos brincar, uma outra forma que eu faço sempre é, imagina que você, poxa, eu tô ganhando 15, aí eu vou lá, a startup me oferece 10, né? Tô ganhando 5 a menos. Mas aí a startup pode falar para você assim, olha, vamos imaginar que existe um cofrinho aqui, que eu tô colocando 5.000 todo mês nesse cofrinho. Uhum. Em um ano, você recebeu 10.000 vezes 12, 120, mas tem um cofrinho ali que tem 60. Só que o que eu tô te falando é o seguinte, esse cofrinho pode alguém roubar e não ter nada nele, você vai perdê-lo. Mas você poderia botar numa aplicação financeira e em um ano você vai ter 66, vamos arredondar Aham. como se fosse 10%, né? Você vai ter 66, né? Só que se você deixar esse cofrinho aqui na empresa, você tem o risco de alguém levar, mas Uhum. esse 60 pode virar 300. Sim. E esse 300 pode virar 800. Uhum. E esse 800 pode virar 1.200.000, né? Nesse mesmo período, o seu cofrinho de 60, mesmo eu colocando o dinheirinho todo mês, você vai ter no final das contas 180.000, Sim. né? Você quer tomar esse risco comigo de ter, em Sim. vez de 180, ter 1.800.000, né? Então, na perspectiva, o cara fala, cara, isso é um prêmio. Aham. Tô falando, cara, eu tô entrando aqui e eu posso daqui a 5 anos, a gente executando esse plano juntos, pô, eu ter 1.800.000. 1.800.000. A questão é, e eu entendo a reclamação que as pessoas fazem, é que no Brasil nós temos um problema de liquidez. Sim. Como é que isso é transformado? Então, por isso que ter essa forma, Ricardo, que eu acho que aqui no Brasil é mais inteligente quando eu vejo, é de que, cara, eu posso talvez transformar o seguinte, esse cofrinho, eu garantir de uma forma melhor que alguma parte do retorno disso a pessoa vai ter. Sim. Então, talvez ela não vai conseguir ganhar aquela jornada. Mas se a empresa estiver bem, tiver condição de pagar essa parte aqui, Uhum. a empresa tem consciência que, cara, eu fiz, o cara trabalhou, ele tomou um risco, eu acho que ele fez uma parte desse plano. Agora, e se a empresa não crescer, ele vai ter mesmo assim? Se a empresa começar a valer menos do que valia quando ele É, entrou ou a com empresa no andou de stock option. lado. Uhum. Assim, é justo você pagar? Então, coloca também uma regra. A empresa tem que Claro. crescer no mínimo tanto. Porque se Sim. não crescer, não tem nem Todo como mundo te pagar isso. Todo perdeu, mundo sim, perdeu. Eu sim. perdi, você perdeu, cara. Nós não conseguimos. Você estava aqui na É, execução, sim, sim. né? E aí é um pouco de egoísmo que muitas vezes a gente tem. Eu já falei com várias pessoas que participam de stock option e uma palavra que eu dou para elas é, cara, não caiam na armadilha de ficar olhando. Não, mas o cara tem 90% da empresa, então a maior responsabilidade é dele, ele tem que fazer. Não, cara, não. Se você for olhar nessa perspectiva, é como se você trabalhasse. Se eu tenho 1% e o cara tem 99%, eu vou trabalhar bem menos do que ele, porque a grande responsabilidade é dele. Cara, se você fizer assim, o seu 1% não vai valer nada. Sim. Né? Então muda um pouco essa perspectiva. Não fica olhando a posse nessa hora, Aham. né, tende a fazer a gente distorcer o valor que a gente pode construir com stock option. Perfeito. E se isso te dói muito, fica o convite para você empreender, né? Eu olhando para minha Total. jornada, antes de empreender, eu tive uma oportunidade de eventualmente ter uma participação, que na época a gente não chegou nem a atribuir, mas que eu imaginava, por conhecer um pouco, que talvez eu ia acessar 1% de uma empresa. E ali eu falei, poxa, eu vou subir um morro tão grande ainda com essa empresa por 1%, que se eu for subir o morro de qualquer jeito, eu prefiro subir o meu. E aí eu Sim. vou em busca do meu 100%, ou eu vou em busca do meu 50%, porque eu vou dividir isso com outras pessoas. Isso aí, é isso aí. E só uma última coisa, né? Se você trouxe a pessoa, né, e você quer premiá-la, né? Você trouxe porque
No começo, você não tem como pagar o salário e tal. Cara, define um plano de melhorar o salário dele. Claro. Pelos ganhos da empresa, você ir melhorando o salário dele, né? Talvez não seja o momento de você, logo no início, já dar stock option. Uhum. Ainda está conhecendo também a pessoa. Então, no começo, é muito legal dar stock option. Eu vejo muita gente já distribuindo e tal, mas no começo mesmo, você só vai dar ação se for para ser um sócio extremamente importante, Sim, relevante, estratégico, sim. né? Acho que esse que é a principal dica que fica aqui. Muito bom. Bora fechar com os ups and downs? Vamos Puxa lá, um up aí. vamos lá. E a gente falou muito de comunicação, né? Então, para mim, o up, quando a empresa faz um plano muito bem escrito, muito bem comunicado, que tenha os seus rituais de atualização, de como estão ali as mudanças, né? Transforma isso não em percentual, mas transforma isso em quanto valorizou, quanto a empresa cresceu e quanto nos parâmetros que a gente tem pode ter valorizado isso, né? Com mínimos e máximos, ou seja, você conseguir comunicar de uma forma adequada para as pessoas, pô, você economiza muito problema que pode dar um plano de stock option. Muito bom. Bom, para mim, o up é definir critérios claros, objetivos, né? E que estão alinhados com os interesses do negócio. Mesmo que sejam critérios no início simples, e às vezes o critério é precisamos compor o founding team com uma competência técnica que é essencial para o negócio e só os founders presentes não têm. Então nós vamos destinar ali 5% da empresa para trazer uma pessoa. Não deixa de ser um critério objetivo, mas no ao longo da história da empresa, principalmente ali no seed, no Series A, que você cria um pool, eventualmente os colaboradores ficam sabendo e criam expectativa, a empresa ela vai precisar definir critérios que, na minha opinião, e cada empresa é uma empresa, tem a sua cultura, a sua forma de pensar, tem que estar alinhado a critérios meritocráticos, ou seja, a pessoa ela precisa merecer e não pode ser só tempo de casa, tem que estar alinhado a. E quando a gente olha para a meritocracia, tem sempre aquela complexidade de falar, pô, o gestor de vendas é fácil de avaliar, vamos dizer assim, porque tem metas bem objetivas, bateu a meta financeira ou não. Um desenvolvedor estratégico, como eu avalio se ele é estratégico? Ele não tá uma porta-receita direto na empresa, mas tem que gastar um tempo e normalmente proteger isso também com a questão do fit cultural para evitar que você tenha aquele mesmo gestor de vendas que chega nas metas, mas ele chega a que custo? Ele deveria chegar sem ferir nenhum dos valores da empresa. Algumas dessas coisas são exógenas, mas se você não conseguir traduzir isso para um plano, você vai acabar tendo problema das duas. Uma, ou você vai converter sócios detestáveis, você mesmo pro teu negócio, vai, cara, tornamos sócio um cara que a gente não queria, mas ele bateu os critérios, ou você vai gerar questionamento na própria galera ali, que às vezes está lutando para merecer aquilo, mas acaba vendo outras pessoas que recebem no lugar. Sim, muito bom. O meu down, Ricardo, é quando a empresa ela cria, porque a gente cria o Stock Option Plan como um plano de incentivo, né? Mas quando ela não pensa que ele pode ser um plano de desincentivo, Aham. né? Então, quando a empresa não consegue identificar quais são os mecanismos que esse plano precisa construir, comunicar, né? Eh, ter a clareza com todos os stakeholders, né? De o que vai acontecer se isso não funcionar. Uhum. Você pode ter aquele cara que você trouxe, né, que é um erro que geralmente acontece. Você traz para um plano de stock option, a pessoa ouve falar só quando ela assinou. E aí depois ela fica ali naquele negócio, de vez em quando tem uma comunicação, mas é meio dúbia, não sabe, a empresa não começa a ir bem. E aí o que Uhum. acontece? Essa pessoa fala, cara, quer saber? Acho que é melhor eu sair desse negócio. E aí, em vez de ser um plano de incentivo, é o plano de desincentivo é que vai fazer a pessoa sair da empresa. Ela começar a reclamar, que não tem clareza, que foi enganada, Aham. né, que é a reclamação que a gente Sim. vê, né, muitas vezes é porque não se fez o cálculo do seguinte: "Olha, cara, isso aqui pode dar zero, Aham. e vai dar zero nessa e nessa e nessa condição. Por que que a gente faz assim, cara? Por isso que a sua participação é importante. Vai ser esse fórum que você vai poder participar, você vai poder divulgar, né, as decisões nossas são feitas nessa governança, o teu limite vai estar aqui, né, então você precisa acreditar no sonho que a gente está construindo, nessa liderança que está aqui. Uhum. Você precisa deixar muito claro. Então, eu vejo pouca gente fazendo isso. Uhum. E aí talvez seja essa a explicação do porquê que tem tanta gente frustrada ou se sentindo enganada, Sim. porque talvez ninguém chegou para ela e colocou claramente que, olha, isso daqui pode dar errado. Uhum. Muito provavelmente vai dar errado, Sim. né? Boa.
O meu vai na mesma linha, diz respeito a educar os colaboradores que vão, principalmente os que, na medida que eles acessam, né, as opções da empresa, mas educar principalmente na questão da governança. Porque a gente falou bastante sobre a questão da posse, de quanto vale, mas eu acho que tem também uma questão de pompa, que nós temos, às vezes, necessidade de se autoafirmar, e às vezes a pessoa ela usa daquilo como um artifício para ser superior às outras, né? Então, Uhum. poxa, imagina que tá numa reunião de desenvolvedores que estão definindo qualquer coisa do Scrum e um desenvolvedor que tem Stock Option na carteirada em todo mundo, ali fala, não, minha opinião vale mais do que a de todo mundo aqui. Desculpa, eu sou sócio, né? Sim. Então tem que educar essas pessoas que não vai ter um tratar. A gente sempre fala dos nossos episódios, né? Uma coisa é você ser acionista, outra coisa é você ser executivo, outra coisa é você ser fundador. Elas coexistem, elas podem se confundir, mas são papéis diferentes e a gente tem que saber a hora de exercer cada um deles. É isso aí. Muito bom. Fechou, cara. Fechou. Até o Valeu. próximo. Valeu.